E aí, galera, estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura de vez em quando acontece. Estavam me cobrando há muito tempo atrás. Eu resolvi fazer um vídeo um pouco mais organizado hoje sobre a obra de Nora Roberts. Eu gostaria de traçar algumas informações importantes para vocês sobre essa vastíssima obra que a Nora Roberts compôs e vem compondo ao longo da sua carreira. Começou lá em idos de 1982, 83, não me recordo exatamente a data, mas isso está no Wikipedia, você pode confirmar isso tranquilamente, né? E muitos vídeos eu acabei vendo nos canais aí dos colegas, e muitas pessoas falam, porque a Nora Roberts escreveu 200 livros, 250, 270, sei lá quantos livros a Nora Roberts escreveu. Então eu acho que o primeiro ponto importante da gente destacar aqui, para falar um pouquinho da Nora Roberts, é não se limitar a falar em livros, né? Livros há uma distorção muito grande na quantidade de livros. Nós devemos segregar a obra de Nora Roberts em um grande nicho chamado histórias. Quantas histórias a Nora Roberts publicou até agora? Esse até agora é hoje. Hoje é 1º de outubro de 25. Eu vou dar um corte para vocês no dia 30 de setembro de 25. Então esse vídeo vai estar atualizado até hoje, 1º de outubro de 25. Nesta data, nós temos a informação baseada no site da Nora Roberts, um controle que eu estabeleci há muitos anos. Eu tenho um controle detalhado das obras publicadas em inglês pela Nora Roberts, ou seja, cada história se constitui em uma obra, né, que pode ser lida de forma isolada, ou seja, com início, meio e fim, né? Então hoje, no corte do dia 30 de setembro de 25, Nora Roberts já publicou lá fora, lá nos Estados Unidos, eu vou colar aqui na minha colinha, 273 histórias foram publicadas por Nora Roberts lá fora em inglês. Já a notícia e a previsão no cronograma, porque a Nora Roberts é uma escritora prolífera, organizada e com cronograma de publicação estabelecido, já existe uma previsão de lançamento de mais 2 livros, mais 2 histórias completas de Nora Roberts. Uma dessas histórias vai sair em meados de novembro, ou seja, nós estamos em outubro de 25, em novembro de 25 sai a primeira história, e a próxima história, que já está definido o título, sai em maio de 26. Então, se nós considerarmos as 273 histórias que já foram publicadas, mais essas duas, nós temos 275 histórias publicadas por Nora Roberts. Agora vamos fazer um apanhado dessas 275 histórias. Dessas 275 histórias, 61 histórias são relacionadas completamente à série Mortal, a série de J.D. Robb. Dessas 61 histórias, nós já temos no Brasil 40 histórias publicadas. Aqui na minha parede, você tem 39 delas publicadas organizadamente pela ordem cronológica, né? Dessas 40 obras publicadas, eu já li 38 obras da Nora Roberts relacionadas à série Mortal. Isso é importante destacar, né? Além disso, a série Mortal, então, dentro dos 275 livros publicados, que a gente tem 61 livros relacionados a romances da série Mortal, nós temos um crossover, que é esse livro que está aqui, que eu até vou puxar ele aqui, ó, que no Brasil, né, teve o título de Doce Relíquia Mortal. Esse título faz um crossover, ou seja, ele tem 2 histórias. Uma história assinada pela Nora Roberts, e uma história assinada por J.D. Robb. Essa história não está na minha soma das 61 histórias já publicadas lá fora como série Mortal, das quais 40 já foram publicadas no Brasil. Nesse livro, nós temos 2 histórias, originalmente publicadas com o título de Hot Rocks e Big Jack, né? Hot Rocks é uma publicação que no Brasil se chamou, se a gente pegar o título aqui, ó, dentro da abertura do livro, e a gente abrir o livro, ela teve o título de Doce Relíquia.
É a parte 1 desse livro aqui, ó, chama-se Doce Relíquia. E a parte 2, né, se chama Doce Relíquia, desculpa, Relíquia Mortal. Eu sempre falo a palavra doce, né? Relíquia Mortal, tá vendo aqui, ó? As duas histórias fazem um crossover, tanto que você tem na capa as duas personagens, né, os dois alter egos separados, porque a gente tem umas identidades diferentes aqui, né? Então, nesses 275 livros, né, a gente tem 61 histórias, né, relacionadas à série Mortal, com o crossover, que é esse aqui. Então, seriam 62 histórias. Além disso, nas 275 histórias que nós temos, né, nós temos publicados também lá fora 10 contos de Nora Roberts, publicados lá fora, né? Esses 10 contos publicados lá fora, relacionados à série Imortal, são contos que entram no meio da nossa série Imortal aqui. Ou seja, nós temos um conto que a gente chama de 7,5, um conto que a gente chama de 12,5, um conto que a gente chama... Eu até vou buscar minha colinha aqui, ó. Eu falei 7,5, né? Eu vou pedir desculpa por vocês aqui, porque eu estou consultando meu 7,5. Nós temos um conto 12,5. Nós temos o conto daí 17A e B, que é aquele ali que eu mostrei, que é uma história separada, que é a 17B, né? Nós temos o conto 23,5, o 25,5, o 29,5, o 31,5, o 33,5 e o 37,5 e o 41,5. Ou seja, agora que a gente vai chegar com a publicação nova que está prevista pela Bertrand, de mais um romance da série Imortal, que a gente vai chegar no 41,5, que são a parte que intercalam-se, né, as histórias de Eve Dallas e Rourke, né, ao longo do tempo. Então essas histórias fazem parte da série Imortal. Então nós temos no total hoje, na série Imortal, recapitulando, né, 61 romances completos, um crossover e mais 10 histórias de contos também fazem parte desse patamar. O que tem de curiosidade? As 10 histórias de contos que tem a ver com a série Imortal, nenhum deles até esta data, foram publicados no Brasil até agora. Eles não saíram em nenhuma fonte no Brasil. Nenhuma das editoras que já publicaram em algum momento algum livro de Nora Roberts publicou esses livros no Brasil. Existem esses livros lá fora, ou seja, você consegue achar as versões em inglês na Amazon, em e-book, a maioria delas em e-book. Alguns deles fazem parte de uma série muito mais complexa, né? Ou seja, de coletâneas de contos, né? E o que é de curiosidade sobre isso? Nenhum deles também, desses contos que tem a ver com a série Imortal, foram publicados em Portugal. Então, eles são inéditos em português. Isso também é importante. Afora esses contos publicados em inglês, sem publicação em português, a Nora Roberts tem mais alguns outros contos publicados em algumas coletâneas. Esses outros contos que a Nora Roberts tem em coletâneas são as novelas que a gente chama, né? Essas novelas, elas estão dentro de coletâneas e elas são mais 3, 6, 7 novelas que todas elas continuam inéditas no Brasil, ou seja, nenhuma delas foi publicada no Brasil. Foram publicadas em romances chamado lá fora de Once Upon a, Castle, a Star, a Dream, a Kiss, a Rose, a Midnight, né? E no Moon Shadow, tá? Esses livros, esses contos, foram traduzidos em português de Portugal. Eu, inclusive, consegui um deles nessa edição aqui, ó, na série Era Uma Vez. Esse aqui Era Uma Vez um Castelo, né? Então, nesse aqui, no Era Uma Vez um Castelo, tem uma das histórias inéditas em português de Portugal. E eu já tive a oportunidade de ler todas essas histórias mais do que uma vez, em edições publicadas em Portugal, porque eu fui atrás e eu consegui acessar todas essas histórias para conseguir ler, né, nesse período, né? Hoje, das 275 histórias de Nora Roberts, eu já li 220 histórias de Nora Roberts.
Ainda me faltam 50 e poucas histórias de Nora Roberts para ler. Tá? 220 eu já li. O que é importante destacar que gera muita confusão na biografia de Nora Roberts, na quantidade de livros publicados versus a quantidade de histórias. A Arlequim Books, há muito tempo atrás, lá nos idos anos de 2001, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, publicou uma série de livros de Nora Roberts, e livros também que são cópias de livros lá de fora, mas lá fora acaba se juntando mais do que uma história no mesmo livro, e gera o que a gente chama de coletâneas. Aqui no Brasil, nos meus controles, e eu tenho controles de 100% do que isso já aconteceu, foram publicadas 15 coletâneas pela Arlequim Books. 15 coletâneas pela Arlequim Books. Essas 15 coletâneas, na realidade, publicaram 32 histórias de Nora Roberts. Para quem não sabe disso, eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês as capas desses livros, para que vocês tenham conhecimento, se você é um fanático, né, um Noraholic, como eu, né, de saber mais sobre a obra da Nora Roberts, você vai descobrir, por exemplo, que existe esse livro aqui, ó, Amantes e Inimigos, tá aqui. Ele traz duas histórias. Aqui a gente tem A Arte da Ilusão e Querer e Poder. Essas duas histórias também foram publicadas de forma isolada. Você tem essa informação no outro vídeo meu. Então, Amantes e Inimigos é a primeira, uma das coletâneas publicadas aqui no Brasil. Amor de Verão é uma outra coletânea de histórias publicadas no Brasil. Aqui você vai encontrar também duas histórias, Segunda Natureza e Retrato de um Verão, é o que você vai encontrar nesse livro. Também foi publicado aqui no Brasil Beijos Roubados, olha só, Beijos Roubados. Aqui também já fala na frente que estão duas histórias, né? Uma delas é Uma Promessa Quebrada e Uma Vida em Construção, está publicada nesse livro. Então esse aqui já é o terceiro, né? Aqui tem um que chama Dança dos Sonhos, aqui, ó, Dança dos Sonhos. Nesse livro aqui você tem também, eu estou olhando a minha colinha aqui, ó, duas histórias. Eu vou até abrir aqui, é Reflexos, está aqui, e a própria que dá título ao livro Dança dos Sonhos, está publicada aqui. Você tem um outro livro publicado também chamado Dom de Natal. Dom de Natal também traz duas histórias, eu estou consultando porque eu não tenho isso de memória, né? Tem aqui De Volta no Natal e Nosso Pedido de Natal, está aqui nesse livro. A gente tem Era uma Vez o Passado, Era uma Vez no Passado, que tem Além do Azul do Céu e Viagem ao Coração, está publicado nesse livrinho aqui. Você tem uma outra coletânea chamada Joias Raras, que tem Damas da Lei e Primeiras Impressões, eu vou deixar aqui para vocês verem, né? Fora isso, você tem uma outra coletânea chamada Manhattan, Louca e Desvairada. Aqui a gente vai encontrar Jogos de Espelhos e um Herói em Nova York. Olha só que legal. Jogos de Espelhos e um Herói em Nova York. A gente tem um livro chamado Mesa para Dois. Mesa para Dois. Nesse aqui a gente tem Sobremesa de Summer e Lições Aprendidas. Lições Aprendidas. A gente tem também um livro chamado Mistérios, onde está Momento Mágico e Em Busca do Amor. Está publicado aqui. A gente tem um outro livro chamado Musas, A Mulher de Sullivan e Ensaio de Sedução, está publicado aqui. A gente tem um grande livro, acho que até esse foi o primeiro a ser publicado, que trazia 3 histórias, que é Perigo, né? Trouxe Negócio de Risco, Alerta da Natureza e A Suspeita. Então todos eles publicados nesse grosso volume aqui. A gente tem um livro chamado Regressos, que é esse aqui, ó. Trouxe 2 histórias também, né? Esse aqui traz 2 histórias, traz O Protetor e Canção do Oeste, tá aqui, separadinho. A gente tem Tentações, que traz De Agora em Diante e Fruto Proibido, né? E por fim a gente tem Volta ao Lar, que também é um tijolo, né? Que traz mais 3 histórias, que é Concerto Inacabado, Ilha das Flores e uma história que chama Sem Promessa e Sem Compromisso. É esse livro aqui. Todos esses livros aqui, que na soma são 15 coletâneas da Arlequim Books, eu reitero, publicaram 32 histórias, porque 13 deles têm 2 histórias e 2 deles têm 3 histórias, que é o Perigo e o Volta ao Lar.
publicaram 32 histórias. Então isso é uma curiosidade. Então, se você contar isso aqui como um livro independente, você vai estar botando mais 15 livros na lista de livros de Nora Roberts, que não vai compor as 275 histórias que nós estamos falando desde o início desse vídeo, né? Obviamente, na data de corte de setembro de 25, né, que é a data que a gente está editando e comentando esse vídeo. Isso é uma outra curiosidade. Mais algumas curiosidades sobre a obra de Nora Roberts, que é importante. Várias editoras já publicaram livros de Nora Roberts no passado. Na década de 80, especificamente, nós tivemos a Bestseller publicando livros, a gente teve a Nova Cultural publicando livros. Ela voltou a ser editada, daí, em paralelo a isso, a Bertrand Brasil publicava livros de Nora Roberts. Quando viemos para os anos 2000, nós tivemos a Arlequim Books, que eu acabei de apresentar as coletâneas publicadas pela Arlequim Books. Além de ela publicar as coletâneas, muitos dos livros que eu comentei aqui saíram também em edição pocket. E muita coisa, além desses livros, essas 32 histórias, também saíram em coleções pockets. Cada trilogia e cada relação de livros de Nora Roberts, você já tem um vídeo aqui no canal especificamente sobre qualquer uma dessas trilogias, onde eu apresento os livros e mostro para vocês como se compõem esses livros. São vídeos bastante antigos aqui do meu canal, onde você pode acessar e buscar. Então, se você buscar o meu canal, Navarro com Maia, e procurar Nora Roberts, associar Navarro com Maia a Nora Roberts, você vai achar uma série de vídeos onde a Nora Roberts é citada em algum momento aqui. Fora isso, depois o próprio selo da Arlequim Brasil começou a publicar livros da Nora Roberts. Em paralelo, a Bertrand continuou publicando no Brasil. A Arqueiro publicou livros da Nora Roberts recentemente. Uma série de trilogias foram publicadas pela Arqueiro. E a Planeta, no selo Essência, também publicou uma trilogia de Nora Roberts. Todos esses 275 livros, né, publicam todos os livros de Nora Roberts. O que é importante destacar também como uma curiosidade sobre a obra de Nora Roberts? Até hoje, quase todas as trilogias ou séries de Nora Roberts foram publicadas no Brasil, exceto uma. Tem uma trilogia que ainda permanece inédita no Brasil, que ainda não foi publicada por nenhuma dessas editoras que eu acabei de falar. Essa série, essa trilogia, foi publicada somente em Portugal. E a título de curiosidade, eu vou mostrar para vocês, ela chama a Trilogia da Chave. E ela é formada por 3 livros. A Chave do Saber, que é esse livro aqui, ó, publicado em Portugal, tá? A Chave da Luz, que é esse livro aqui, ó, foi publicado em Portugal. E A Chave da Coragem, que é esse livro aqui que também foi publicado em Portugal. Esses 3 livros aqui, que estão aqui, eles são totalmente inéditos no Brasil, ou seja, eles não têm tradução em português do Brasil. Existem 2 edições, essa aqui é uma das edições, existe uma edição com uma outra capa, tá? Que também foi publicada em Portugal, e ela permanece inédita nessa data que a gente está fazendo esse vídeo, que é a data que dá o corte da obra de Nora Roberts em 30 de setembro de 25. 30 de setembro de 25. O que é importante destacar? Esses 275 livros que eu estou considerando, já está considerando o mais recente lançamento da Nora Roberts no Brasil, que é a trilogia A Maldição das 7 Noivas, que, desculpa, que começa com a herança. Tá vendo aqui que está lacradinho? Esse eu ainda não comecei a ler. Essa trilogia é a trilogia mais recente da Nora Roberts, inclusive nos Estados Unidos. Essa trilogia nos Estados Unidos, até essa data de setembro, já publicou esse volume e já publicou o 2º volume nos Estados Unidos. O 3º volume está previsto naqueles 2 livros que eu comentei no começo do vídeo. Ou seja, vai ser publicado, tem previsão de publicar em novembro, esse que vai sair em novembro, é o 3º volume dessa trilogia. Ou seja, essa trilogia já foi traduzida aqui no Brasil, já se lançou o 1º volume. A gente tem expectativa que a Bertrand, como sempre cumpre, deve trazer o 2º volume, deve ser em meados do primeiro semestre, né, de 25, de 26, né, de 26, e talvez traga o último volume no último semestre de 26, e daí fecharia essa trilogia. E daí, dessa forma, a gente continuaria ainda com aquela trilogia que eu mostrei antes, que é a da Chave, inédita no Brasil.
Isso é importante, né? Essa quantidade de livros publicados no Brasil, os 275, também já prevê o próximo lançamento da série Mortal, que está previsto para sair em meados de outubro agora, acho que no final de outubro de 25 deve sair o próximo livro, que é o 41º. Eu acho que até confundi isso no começo do vídeo, acho que é o 41º. Até vou conferir isso aqui agora, real time para vocês. É o 41º, ou seja, os que estão publicados aqui na tela que eu mostrei para vocês são 40, 2 deles eu ainda não li, falta mais esse terceiro que vai vir aí, que são 3 livros. Eu sempre gosto de ler 2 juntos, então eu tenho 2 para ler no estoque, e estou esperando lançar mais esse agora, que daí vai liberar o meu estoque, eu vou poder ler, né? Então é importante destacar que a obra de Nora Roberts é uma obra viva, é uma obra viva. É difícil, inclusive, analisar a obra da Nora Roberts. Alguém já tentou analisar a obra da Nora Roberts? Aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um outro livro que vocês não devem conhecer, mas é um livro lançado lá fora, Nora Roberts Companion. Aqui é um livro em inglês, onde teve uma análise da Nora Roberts, fez um cut-off, um corte, tem todas as obras dela aqui organizadas, então é por isso que eu digo para vocês que eu tenho uma organização muito detalhada da obra de Nora Roberts. Só que isso aqui cortou a obra, né, de Nora Roberts em 2002, cara. Em 2002 se escreveu esse livro analisando a relação da Nora Roberts com os fãs, trazendo um cut-off das obras que já estavam publicadas e quais eram as edições que existiam em inglês, os títulos que tinham lá em inglês. E ela tentou em 2002 fazer esse compêndio aqui. Depois disso não teve nova edição esse livro aqui, já faz 23 anos. 23 anos para cá, a Nora Roberts já publicou mais de 50 livros depois disso aqui. Então isso é importante destacar. Uma outra curiosidade que eu quase esqueço de falar para vocês aqui no vídeo, que eu queria comentar com vocês, é o 18º livro, porque eu tenho uma organização pela ordem cronológica de publicação. Essa ordem cronológica está lá no site da Nora Roberts, noraroberts.com. Você consegue gerar a ordem cronológica de publicação, você numera ela de forma organizada, né? E faz isso de forma organizada. Eu tenho isso de forma organizada. E obviamente eu tenho a lista das obras publicadas por Nora Roberts. Eu sou tão maluco que eu tenho do lado o catálogo do que foi publicado em português em todas as editoras, no Brasil e em Portugal. E eu cruzo uma coisa com a outra, né? Então, essa curiosidade que eu vou falar por penúltima curiosidade que eu vou falar agora, é relacionada à obra 18ª, a 18 na ordem, que chama Promise Me Tomorrow. Essa obra não tem edição mais nos Estados Unidos, ela foi tirada do catálogo pela Nora Roberts. A Nora Roberts não autorizou mais reedições dessa obra. Eu confesso que eu não sei qual é o real motivo dela não autorizar a publicação dessa obra. Eu tive a oportunidade de localizar essa obra em uma versão em francês, e eu traduzi essa versão para português, né? Promessas do Amanhã, inclusive é um título redundante com obras de outra autora, né? E é uma obra normal, dentro daquela fase inicial da Nora Roberts, aquela da Arlequim, lá no comecinho da Arlequim, né? Onde ela publicava aqueles romances mais açucarados, a obra é boa. Eu não vi nenhuma semelhança com nenhuma outra obra conhecida, pelo menos por mim. Eu conheço muitos romances, eu leio bastante, né? E eu não sei por que Cargas d'Água ela não autoriza a edição dessa obra, né? Então eu tinha muita vontade de ler, eu tentei de tudo que era maneira conseguir uma edição em inglês. Também afirmo que existem edições em português, uma edição muito antiga da década de 80, mas que não se acha em lugar nenhum. Mas eu fui atrás de uma edição, em qualquer idioma que eu conseguisse, e eu consegui mecanicamente traduzir essa versão para poder fazer a minha leitura. Então, isso é uma outra curiosidade sobre a obra de Nora Roberts. Eu falei que essa era a penúltima curiosidade. E agora, por incrível que pareça, me deu um branco aqui agora. Mas eu vou tentar lembrar. Eu pretendi ainda falar sobre a série Mortal aqui. A série Mortal é a série mais longeva da história da literatura mundial, tá? É a série que tem o maior nível de profundidade de personagens, né?
ela se passa, é uma série distópica, né? As pessoas sabem disso, ela se passa no futuro, por isso ela é distópica, ela se passa em 2030, 40 para frente, né? Só que ela é uma série policial também, sempre tem uma história de mistério por trás, é um negócio super cativante, quando você entra na história de volta, você já fica ligado. O que eu queria falar? Os romances, apesar de eles terem uma ordem de publicação, e às vezes tem uns ganchos entre um livro e outro, o que é um gancho? Um personagem que apareceu lá no primeiro livro, daqui a pouco ele aparece lá no quarto livro, ou lá no quinto livro, né? Mas não há necessidade de se ler essa série de forma ordenada, de forma ordenada. Eu te digo isso apesar de eu ler de forma ordenada, né? E eu já li, para te ter uma ideia, vocês terem uma ideia, um tempo atrás, eu cheguei a ler 15 volumes dessa série numa primeira leva, depois eu fiquei anos sem ler, e daí quando eu quis ler o 16º volume, que era antes daquele crossover ali que está nos fundos ali, que acontecia lá no romance 17, né, que eu falei para vocês, eu queria muito ler o crossover, eu disse, pô, não dá, eu quero ler. Eu fui lá e li de novo os 15 volumes. Então eu li os 15 volumes 2 vezes, para depois chegar no 16 e continuar lendo, para estar praticamente em dia hoje, né? Então isso é importante porque se você quer realmente fazer um panorama da obra como um todo, você tem que ter em mente que ali é um grande painel futurista que se passa numa situação distópica, onde muitas das coisas que ela descreve ali sequer existem ainda, né? Mas algumas coisas que ela descreveu lá no começo, nos primeiros livros que ela publicou nos idos anos 2002, se não me falha a memória, já está acontecendo agora. Ou seja, ela não é tão maluca como parecia, porque ela escreveu lá antes e as coisas estão se materializando agora. Afora isso, então, a Nora Roberts tem outras curiosidades, né? Eu já abordei várias delas aqui relacionadas, então você pode procurar novamente, como eu falei, qualquer vídeo meu e associar o meu nome com o da Nora Roberts, você vai achar as trilogias. Se você botar a palavra trilogia, você vai achar isso dentro da rede. Os vídeos estão aí para serem assistidos. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um primeiro conteúdo mais aprofundado que eu estou fazendo sobre alguma coisa aqui no canal. Normalmente eu faço vídeos muito curtos. E hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco mais longo e contar um pouquinho da minha experiência com a obra de Nora Roberts, que é uma experiência constante. Nesse momento, para vocês terem uma ideia, eu estou lendo o Quarteto das Noivas, eu estou no primeiro volume do Quarteto das Noivas, que foi publicado pela Arqueiro, é um quarteto, são 4 livros que formam a série, eu também já estou bem ligado nesse primeiro volume. Eu tenho algumas séries ainda para ler e eu tenho um grande macro objetivo, e um dia desse eu divulgo para vocês. Cada uma desses livros que eu li, eu tenho procurado fazer uma resenha, né, qual foi a minha percepção sobre esse livro. Eu estou montando um grande livro onde eu vou fazer o meu compêndio, né, tipo esse aqui, o meu compêndio, associando as obras de Nora Roberts, contando um pouco dos detalhes de cada história, dentro da minha visão, um pouco limitada, né, de brasileiro que eu sou, para poder trazer para vocês, talvez, no futuro não tão distante, algumas impressões sobre a obra de Nora Roberts. Fora isso, eu continuo aqui com o canal volta e meia eu apareço aqui. Quando eu achar que eu tiver alguma coisa mais relevante ou mais detalhes para contar para vocês sobre alguma coisa interessante, eu volto aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar botar alguns links de algumas obras de Nora Roberts aí no canal. Se você puder me ajudar e comprar e se interessar por alguns dos livros da Nora Roberts e puder comprar por esses links da Amazon, aí nos ajuda, porque faz com que a gente tenha uma remuneração por essa divulgação aqui. É o único jeito, né? Esses livros todos que eu mostro para vocês, nenhum deles eu ganhei de editora nenhuma, eu não tenho ajuda nenhuma de editora, né? Tudo que eu faço aqui no canal é na cara e na coragem, na minha vontade de ler. Então eu conto um pouco para vocês sobre tudo isso. E brevemente eu vou contar um pouco mais sobre alguma outra história, porque o que não falta aqui são as histórias, né, do Navarco Maia, para engrandecer e contar um pouquinho para vocês. Muito obrigado pela visita. Se você gostou, não deixa de curtir. Se você quiser compartilhar com um amigo, eu agradeço. Se você puder me seguir, aperta o sininho e nos segue. Mas não deixa de divulgar, porque é isso que estimula a gente voltar aqui em algum momento para falar um pouco mais com vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Um abraço do Navarco. Bye bye, galera. Tchau, tchau.